Fala galera que assiste esse canal, eu sou a Bruna, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Se você não assistiu o vídeo anterior em que a gente fala sobre famílias homotransafetivas, não perca tempo. Vai lá no nosso feed e clica no vídeo antes de assistir esse aqui. Você vai perder boa parte da explicação que a gente vai dar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a adoção também de famílias homotransafetivas. Eu tô aqui com o Saulo Amorim. De novo, né, Saulo? Prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter cedido esse espaço junto com o pessoal da Recepção Lagedo, que é um espaço maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. E com um tema diferente, um lugar um pouco mais aconchegante, acolhedor, porque falar sobre adoção com certeza faz remissão a essa questão do acolhimento, sem sombra de dúvidas. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você que é uma pergunta recorrente no canal: se as famílias homotransafetivas podem adotar no Brasil? Sim. Hoje em dia, as nossas famílias, as famílias LGBTI, as famílias homoafetivas, transafetivas, interafetivas, biafetivas, todas as famílias podem adotar. A questão da orientação sexual e da identidade de gênero e da condição biológica não é mais fator de limitação para que a pessoa se dirija à vara da infância e manifeste o interesse de adotar e siga o processo, como todas as outras, para concluir com a chegada do seu filho ou da sua filha, ou dos seus filhos, das suas filhas. De modo geral, as famílias homotransafetivas têm encontrado dificuldade em adotar no Brasil? Não. De forma geral, a gente não tem tantos relatos mais de dificuldades das famílias trans, das famílias homo, de adotarem. A gente encontra, assim, pontual, alguns relatos tristes de famílias que tiveram alguma dificuldade, né? Ou por algum posicionamento de um membro do Ministério Público, ou por algum juiz que se atrapalhou em alguma questão, mas de forma geral os relatos são bem positivos, né? Quem faz esse acompanhamento mais a miúde é a ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E as informações nos chegam através dos grupos de apoio à adoção, e a ABRAF tem informações a partir da experiência das próprias famílias associadas. E o que a gente tem acompanhado nos últimos 5 anos é que aquela dificuldade toda que era instalada, né, antes da decisão do Supremo, ela foi debelada. Mas eu gosto sempre de lembrar, é uma conquista que nos foi garantida pelo Poder Judiciário, né? A lei da adoção não entra nessa questão, mas os outros instrumentos normativos, a própria Constituição Federal ainda não traz uma garantia explícita, né? Que acabe de vez com a possibilidade de se questionar a adoção numa configuração familiar dita não padrão. Mas também não há uma vedação expressa. Não há uma vedação. E foi como tinha na discussão, por exemplo, em relação ao casamento, em que havia uma vedação, uma questão específica sobre o casamento ser possível entre homens, entre pessoas de sexo diferente, né, de gêneros distintos. Não se discute mais se 2 homens ou 2 mulheres podem ou não adotar. Essa não é mais a grande questão, né? Não para o judiciário de uma forma geral. Sim. Cada vez mais se percebe que a orientação sexual, a configuração familiar, pouco dirá sobre o desenvolvimento dessas crianças. A orientação sexual, a configuração familiar dada por aqueles que se dirigem à adoção, que são os pais, as mães, né? Muito dirá sobre o sucesso dessa adoção da estabilidade do lar, das condições que se oferece dentro desse lar, das possibilidades de desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, né? Do afeto que se garante a essas crianças, a esses adolescentes, do acesso à educação, do acesso à informação, do acesso à cultura. Isso sim é definidor. Até porque a gente pode partir a contrário senso do que temos hoje, né? Eu sou filho, fruto de uma relação padrão, minha mãe heterossexual, meu pai heterossexual, uma família tradicionalíssima em todos os aspectos, conservador,
família cristã, de classe média, e a sexualidade dos meus pais não foi um fator determinante para a minha sexualidade hoje em dia, né? Eu cresci dentro de uma casa onde se assistia televisão na década de 80, na década de 90, onde nem se falava, né, sobre personagens gays, né? Eu vi cenas sem nenhum filtro, sem os filtros que se colocam hoje em dia, né? São colocados hoje em dia, né? E que não foram determinantes para a minha sexualidade, né? E aí a gente pode trazer essa discussão que é precária, né? Mas cabe nesse momento também. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira, né? Que isso não vai ser um fator que vá direcionar a sexualidade das crianças e dos adolescentes que estão sendo adotados. Porque o fato dos pais serem heterossexuais não determina se os filhos assim serão, e o fato dos pais serem homossexuais também não determina se assim os filhos serão, né? É uma experiência individual. Cada um sabe e experimentará e vivenciará no momento certo, na hora certa. A sua própria experiência. Uhum. Até porque não tem nada de pejorativo no fato de você ser homossexual ou não, né? É uma construção que já se passou, já se ultrapassou há muito tempo. Com certeza. Essa carga pejorativa já não existe há bastante tempo. O Saulo adotou uma criança, o Theo, certo? Teodoro. E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, como que foi o procedimento, como que foi a expectativa, como é ser pai hoje. A minha história com a adoção começa há 13 anos atrás, né? Quando isso que nós estamos discutindo aqui era impensável, né? Há 13 anos atrás eu conheci meu marido, foi meu primeiro namorado. Foi o cara que me deu forças de me assumir enquanto homem homossexual e dizer para a sociedade que esse era quem eu sou hoje, essa era a minha realidade. Desde o início, eu e ele fomos muito francos nos nossos desejos, aonde queríamos chegar com aquele relacionamento, e eu falei para ele que buscava uma pessoa que pudesse dividir um projeto de vida, e nesse meu projeto de vida havia sim o desejo forte de me casar, de me unir e de ter filhos. E sempre falei mais de um, né? Uma menina, deixar bem claro, pra deixar né? bem claro, uma menina necessariamente, que se chamará Leonor, ainda não chegou, e ele decidiu que o outro filho seria o menino. E os anos foram se passando e a relação foi se consolidando. Em 2011, se eu não me engano, nós fizemos a união estável, porque já havia essa possibilidade. Em 2013, com a decisão do CNJ, aqui no Rio de Janeiro se abriu a possibilidade do casamento. Foi um dos últimos estados, né, que dependeu desse posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, infelizmente, porque a Corregedoria do Rio de Janeiro era extremamente refratária. Mas o CNJ nos deu essa possibilidade. Então, em 2013, nós buscamos concretizar a nossa família pelo casamento. E com o casamento celebrado, decidimos que era o momento de partir, então, para a chegada dos filhos. E a adoção foi a primeira escolha, né? Não foi uma escolha residual, né? Havia sim a possibilidade da barriga solidária, de pensarmos em acionar alguém da família, alguma amiga e tal, mas não, nos pareceu que a questão da biologia não seria importante nesse momento, como não é, né? E sim os laços de afeto que nós construiríamos a partir da relação com os nossos filhos. Então a adoção foi a primeira escolha. E buscamos a vara da infância, no nosso caso a primeira vara da infância do Rio de Janeiro, aqui na comarca da capital são 4 varas. Fomos super bem acolhidos, já naquela época, estou falando de 2013. Não recebemos assim, nenhum tratamento diferenciado, pelo contrário. Participamos da primeira reunião informativa, e é bom eu pontuar essa questão, assim, o meu relato não pode ser um determinante para as pessoas que estão nos assistindo, porque cada vara da infância tem um juiz e trabalha de uma forma diferente, tá ok? Existem alguns procedimentos que são diferentes. A minha experiência foi essa. Na primeira vara de infância da cidade do Rio de Janeiro,
eu participei de uma reunião informativa. A partir dessa reunião informativa eu recebi um dossiê de documentos que me informavam sobre o processo de adoção e marquei para 6 meses à frente a minha primeira visita a um grupo de apoio à adoção, tá? Porque naquela época haviam poucos grupos de adoção na cidade do Rio de Janeiro. A demanda era muito grande, mas a possibilidade de acolhimento dos pretendentes à adoção era pequena. Eu participei desde o primeiro dia do Grupo Rosa da Adoção, que funciona na Barra da Tijuca até hoje. O Grupo Rosa foi fundamental na nossa formação enquanto pais pela adoção. Nós fomos às 3 reuniões obrigatórias e nunca mais deixamos de participar de grupos de apoio à adoção e principalmente de frequentar o Rosa da Adoção. Foi uma caminhada longa, uma espera longa. O Teodoro só chegou em 2017 e durante todo esse tempo nós fomos frequentes e assíduos nos grupos de apoio. E eu gosto de falar muito dessa questão da frequência nos grupos de apoio à adoção, não só porque coordeno o grupo de apoio à adoção hoje em dia, o Cores da Adoção, que é um filho do Rosa. Sim. Eu gosto sempre de dizer isso, né? O Cores da Adoção celebra todas as cores que existem na adoção, mas traz o rosa no coração. O bordão que a gente usa, slogan, né? Nós nascemos do Rosa da Adoção. Eu gosto muito de falar da importância dos grupos, da frequência aos grupos, porque justamente a partir da vivência, da experiência com o outro, de ouvir os relatos, de ouvir nas palestras, né, o saber daqueles que nos antecederam, que nos precederam, as dores que sentiram, os problemas que vivenciaram, que a gente entende que o caminho é longo, é difícil, mas o que a gente ganha ao final é maravilhoso, né? É um mundo a ser descoberto, a adoção. E é uma oportunidade que a gente tem de preparação em todos os sentidos, né? Preparar o coração, é um tempo de espera longo, mas é bom para que o coração se acalme, muita expectativa, é um processo inegavelmente burocrático. A gente poderia entrar nessa discussão do que se pode ser feito até para diminuir essa espera, mas vai por uma questão de estrutura do judiciário e de operacionalização dos processos, não só de habilitação, mas também da destituição do poder familiar e depois da colocação na família substitutiva. Mas todo esse tempo de espera, seja ele curto ou longo, é fundamental para esse lugar que eu chamo que é a preparação, né? Entender qual a importância do preparar a primeira casa, que é o coração, para a chegada dos filhos. A nossa experiência no Rosa da Adoção e hoje em dia com o Cores da Adoção é extremamente positiva. O Theo chegou em 2017 a partir de uma decisão nossa de ampliação de perfil. O que é perfil? É bom a gente falar disso. Quando você busca adoção, invariavelmente, em algum momento dessa caminhada, você vai ser convidado pelo Poder Judiciário a construir o perfil, né, como adotante. O que é construir o perfil? É perceber-se nas suas potencialidades de paternar e maternar. Quem sou eu enquanto pai? Quem sou eu enquanto mãe? Como que essa criança virá, né, para concretizar esse sonho da paternidade e da maternidade, né? E aí você vai dizer, eu aceito, eu desejo uma criança de 0 a 6 anos, de 6 a 14 anos, um adolescente, de 6 a 16, a idade pode ser até mais alta, o ideal é até que seja, porque esse é o perfil da maioria das crianças disponíveis para adoção hoje em dia. Você vai poder delimitar a questão do ser branco, ser pardo, ser negro, aceitar crianças com doenças tratáveis ou não tratáveis, expostas ao vírus HIV ou a outras condições, crianças com necessidades específicas. É bom sempre dizer que o judiciário ele não impõe a ninguém adotar esta ou aquela criança. Sim. Até porque não seria correto fazê-lo dessa forma. Sim. Né? Mas busca-se, nos grupos de apoio à adoção, trabalhar essas potencialidades, sim, como eu disse, para que você possa perceber a possibilidade de paternar ou de maternar uma criança fora daquele padrão, que é o padrão que todo mundo, na maioria,
todo mundo não, mas que a maioria busca, né? Sim. Criança de 0 a 2 anos, Sim. saudável, né? E esse lugar comum, né, o padrão, que cria o problema que a gente tem hoje, um dos fatores, né, porque não é só esse fator, mas um dos fatores que cria esse problema que a gente tem hoje de um número altíssimo de crianças abrigadas, um número alto de pretendentes à adoção, e a conta não fecha. Não dá match. Não dá match, né? São centenas de crianças, diria, milhares de crianças abrigadas, e outras centenas, outros milhares de potenciais adotantes que não se encontram. Por quê? Os adotantes querem crianças bebês, saudáveis, e a maioria das crianças que hoje estão disponíveis para adoção normalmente estão em grupos de irmãos, são crianças com alguma necessidade específica, expostas a alguma doença, sim, crianças vítimas de alguma violência grave, sim, que precisam de algum tipo de acompanhamento. Na maioria dos casos, crianças pardas e negras ainda. É lógico, é preciso dizer que, isso é fato, a adoção de crianças e adolescentes pardos e negros aumentou em muito nos últimos tempos. Tá? Não é mais um tabu tão grande a ser enfrentado. Sim. Mas o perfil da criança abrigada ainda é pardo e negro em prevalência, tá? E isso também é um trabalho dos grupos de adoção, conscientizar aqueles que buscam a adoção para o perfil da criança abrigada e estimular os pretendentes à adoção em suas potencialidades, né? Para que, se você conseguir ampliar o seu perfil, muito provavelmente esse tempo de espera vai ser menor. Né? Eu sempre acho importante abrir um leque nessa questão e pontuar um ponto, para ser bem redundante. Nós, de um modo geral, que somos famílias homotransafetivas e que passamos por uma série de relações abusivas, seja na família, seja em relacionamentos, que todas são pautadas pela questão da orientação sexual ou pela identidade de gênero. Então, existe esse histórico, que é muito raro uma pessoa homotransafetiva no Brasil que não tenha passado, vivenciado alguma situação dessa no seu círculo mais próximo. É preciso que essas pessoas, principalmente, abram um pouco mais a mente e abracem essas crianças de uma forma bem mais abrangente, se permitindo fornecer amor e carinho para uma pessoa que não está necessariamente nesse grupo de prioridade de adoção, porque, sem sombra de dúvidas, não tem muita diferença do que eles vivenciam hoje do que, de alguma forma, as pessoas homotransafetivas já vivenciaram em algum dado da vida. Né? Eu acho isso importante de ser dito, principalmente para você que está pensando em adotar, que está pensando em ampliar seu núcleo familiar. É claro que isso não é uma regra, né? Falar assim, as famílias homotransafetivas necessariamente têm que adotar crianças que fogem, de forma alguma, né, ao padrão prioritário. Mas isso é o que muitas pessoas pensam ainda, Bruna, e a gente precisa refletir sobre isso. O lugar da adoção, ele é igual para todos. Sim, claro, os pretendentes, né? Recentemente a gente viu um posicionamento de uma pessoa responsável pela adoção no governo francês. Estamos falando da França, é outro país, né? Sim, outra realidade. É outra realidade, mas enfim, lá ela disse que o entendimento era, naquela região, o entendimento dela, não vou dizer nem da região, de que as famílias homoafetivas deveriam restar as adoções das crianças ditas inadotáveis, crianças com necessidades específicas, crianças com idades avançadas. E infelizmente a gente ainda encontra, é assustador falar nisso, né? Muitas pessoas que entendem dessa forma, como quase no século 22, que as famílias LGBTI sobraria o que ninguém quisesse, o que é um absurdo. Porque a gente, é isso que eu estou dizendo, longe disso. É um absurdo a gente pensar que a criança possa ser um objeto simplesmente desse lugar de desejo, né? Pelo contrário, ela é sujeito. Sim. Né? A pessoa que pretende adotar,
ela tem que, antes de tudo, saber que ela não está indo ali fazer caridade. Caridade a gente faz em outro lugar, né? Você está ali para concretizar um desejo profundo de ser pai e de ser mãe. Por isso que você buscou a via da adoção, porque existem outras vias de concretizar a paternidade e a maternidade. Fertilização, inseminação artificial, enfim. A barriga solidária. Se você busca adoção, você está ali também para concretizar um desejo profundo de ser pai ou ser mãe, né? E não é qualquer criança que virá para atingir esse seu, para concretizar esse seu desejo. Não, é o seu filho, é a sua filha. Isso precisa ser muito bem delimitado. E pode ser que esse seu filho, essa sua filha, seja sim uma criança com uma necessidade específica, seja sim um adolescente, né? Acima, irmãos, com irmãos, um grupo de irmãos, né? Ou uma criança exposta ao vírus HIV, né? Isso só quem dirá é você, né? Para isso existem os grupos também de apoio à adoção, para ajudar as pessoas a se perceberem, né? Dentro dessas possibilidades, dentro dessas potencialidades. E a gente não está falando só sobre as nossas famílias, as famílias LGBT, a gente está falando sobre todas claro, as famílias. Nesse sentido, o judiciário ele tem trabalhado de uma forma muito correta, né? Criança não é objeto, criança é sujeito nesse processo. Adolescente também não é objeto, é sujeito nesse processo. E não é qualquer criança e qualquer adolescente para qualquer família. Não, é a criança certa, é o adolescente certo para a família certa, para encontrar a família certa, a sua família, né? E a preocupação de toda essa estrutura que se forma no mundo da adoção é para que esse encontro se dê da melhor forma possível, né? Para que os encontros sejam sadios e funcionais, né? Para que não haja o que a gente sempre se preocupa, o fracasso. Fracasso é quando aquele encontro não foi bem instrumentalizado, não teve um bom acompanhamento e infelizmente as crianças são, entre aspas, devolvidas. Né? Pode gerar um trauma até maior do que a Imagina, aquela criança já estava abrigada e ser devolvida. Isso não pode acontecer. Existem consequências sérias para os pretendentes à adoção que devolvem as crianças. É bom que a gente fale sobre isso, se informe, tá? Sobre essas consequências num caso de fracasso. É bom que a gente fale sobre isso. Eu gosto muito, é uma fala da Silvânia Morani, que é coordenadora do Grupo Rosa da adoção. O fracasso sempre é culpa, porque a gente gosta sempre de culpabilizar, né? A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre da circunstância, a culpa é sempre do momento, nunca é nossa, né? Não. E a Silvânia bate muito nesse ponto. Para ela, no entender dela, a culpa é sempre daquele que tem a responsabilidade sobre o passo que foi dado. Né? E a responsabilidade na adoção é do primeiro passo de quem deu? Foi o adulto. Sim, claro. Né? O adulto ou o casal, né? Os adultos no casal, foram os primeiros a se movimentarem para buscar a concretude dessa família, desse desejo que eu falo. Né? Então, esses são os verdadeiros responsáveis. A criança não pode ter culpa. O adulto, o adolescente não pode ter culpa. Né? A responsabilidade está nas mãos daqueles que se direcionaram para buscar a adoção. Então, que sejam tão responsáveis também para se prepararem suficientemente bem para a chegada dessa criança, desse adolescente. Porque a experiência do concreto, a experiência do real, a gente sabe, ela é difícil de ser antecipada, mas ela pode ser mitigada com informações, né, com um aprendizado antecipado e com o suporte, que essa estrutura toda que eu descrevi aqui para vocês é garantida através dos grupos de apoio à adoção, das equipes técnicas do Poder Judiciário. E para você, o que é ser pai? Qual é o sentimento que você está vivenciando? Ser pai é a realização de um sonho. Eu disse para vocês que essa história começou há 13 anos atrás, né? Não, eu digo que a minha paternidade começou, a minha história da adoção começou há 13 anos atrás, mas a minha paternidade começou há muito mais tempo. Eu tenho amigos que brincam comigo que desde a época do fundamental já sabiam que Leonor ia chegar, porque eu falava já com 14, 15 anos de idade que eu seria pai e que a minha filha se chamaria Leonor. Depois eu aprimorei e disse que Leonor teria uma irmã ou irmão, mas Leonor existiria, né? É engraçado, que eu sempre soube que eu seria pai.
Então, ser pai hoje em dia é concretizar um sonho antigo. Uma das minhas grandes dificuldades de me assumir enquanto homem homossexual passou também pelo medo de não conseguir concretizar esses sonhos. Sim. Porque o sonho da paternidade para mim era tão importante, era tão motivador de existência, que aquele Saulo que tinha vivido a década de 80, tinha vivido a década de 90, que tinha sido formado enquanto adolescente, jovem adulto, dentro de uma família extremamente conservadora, cristã, de classe média, aquele Saulo não via possibilidades, né? Sim. Parecia que o único jeito de eu ser feliz e de concretizar o meu sonho da paternidade seria através de uma relação heteroafetiva, o que não me traria felicidade e completude. Sim. Né? É como se eu tivesse que escolher entre um e outro. Exato. Né? E eu sou muito grata ao universo porque os caminhos foram apresentados para mim, né? Os caminhos se abriram. Sim. E Renan surgiu na minha vida, meu marido surgiu na minha vida, me mostrou outras possibilidades. Eu consegui vencer muito desses fatores limitantes, né, que haviam sido apresentados a mim durante a adolescência, a minha formação, e consegui perceber outros horizontes que eu não enxergava, né? Hoje em dia eu sou um homem casado, sou pai, né? Concretizei aquele sonho da adolescência e não necessariamente da forma como você imaginou inicialmente. Como eu imaginei inicialmente, que seria a única forma. Não precisou fazer possível. A escolha de Sofia. Não precisei fazer a escolha de Sofia. E sou feliz, eu posso dizer que completo. Só não... Porque falta uma. Pensando bem, completamente feliz não. Falta a Leonor. Ela vai ter que chegar. Vocês aí da câmera que estão vendo isso através do vídeo, é que vocês não estão vendo o olho brilhar dele. Se estivessem aqui, iam perceber qual que é a importância da Leonor, na completude dessa família, Renan, Saulo e Teodoro. Exatamente. Isso aí. Para finalizar, o que você indicaria, qual que é o primeiro passo que a pessoa que quer adotar, o que ela tem que fazer primeiro? Onde ela vai, onde que ela busca informação? Primeiro passo. O primeiro passo para toda e qualquer pessoa que queira adotar é procurar a vara da infância que cuida da região onde ela mora. Sim. Ok? Todo o território nacional é abrangido pelo Poder Judiciário e com certeza há uma vara da infância que cuida da região que você mora. Essa informação é que você vai ter que alcançar. Então busca o Tribunal de Justiça que cuida da região que você reside e busca se informar qual é a vara da infância que cuida da região que você reside. Vá até a vara da infância e se informe sobre os procedimentos que são exigíveis na sua localidade para dar início ao processo de adoção. Muito provavelmente vocês vão ser encaminhados a um grupo de apoio à adoção. E a recomendação que eu dou, a grande recomendação que eu dou, frequentem as reuniões obrigatórias, mas não deixem de frequentar os grupos de apoio à adoção até a chegada dos seus filhos ou do seu filho, da sua filha, e mesmo depois, para que eles cresçam em contato com outras famílias que também vivenciaram a experiência da adoção. Mas eu queria falar de uma coisa pontual, que isso tem acontecido muito. Gente, a adoção, ela é segura e ela é para sempre se ela é feita dentro dos procedimentos legais. Não existe adoção segura, legal e para sempre que não seja dentro dos procedimentos legais. Não aceitem orientações de facilidade, não existe facilidade. Para completar família, para concretizar família dentro da lei, é preciso que a gente siga, infelizmente, os rigores da lei, ok? A gente não pode começar um projeto chamado família driblando o que a lei exige, né? É uma segurança para o casal e é uma segurança para a criança. Para a criança, não, e é significativo para a forma como essa família está se formando, né? É difícil a gente falar desse tempo de espera, mas é importante, saibam, esse tempo de espera na formação das nossas famílias. Se você não quer passar por esse tempo de espera, antecipe-se. Não deixe chegar na sua última hora, no seu último momento, antecipe-se. Na verdade, não espera ficar pronto. Exato.
Que a gente Ah, sempre... eu não queria ser pai ou mãe depois dos 40, então não deixa chegar perto de 40, entendeu? Não queria ser pai ou mãe depois dos 30, então não deixa chegar perto de 30 anos. Se você tem uma meta de vida, gostaria de chegar aos 35 anos, pai ou mãe de um adolescente, então se antecipa. Você tem que saber que o processo de adoção tem esses entraves do tempo e você precisa se antecipar. E por que eu falo sobre isso? A adoção direta é uma possibilidade. O que é a adoção direta? É quando eu sei que existe uma família que não vai querer ficar com aquela criança e aquela família diz que quer entregar a criança para mim. É possível? Em tese é possível. Está lá até previsto na lei. Mas a entrega direta dessa criança sem o acompanhamento do judiciário é que não deve ser feita, tá? A gente tinha um problema seríssimo no passado, que era a adoção à brasileira, né? Com registros falsos, né? A gente tem que lembrar que em alguns casos pode ser considerado crime, tá ok? O Código Penal trata disso, dar filho alheio como próprio é crime. E a gente precisa também conscientizar as pessoas que mesmo na adoção direta, o Poder Judiciário tem que ser acionado. Se você sabe de alguma mulher que está grávida e não quer por qualquer motivo, não vamos julgar, não quer por qualquer motivo ficar com aquela criança, é preciso incentivar essa mulher a buscar o Poder Judiciário e entregar essa criança. Saibam todos vocês, bebê, hoje em dia, não fica em abrigo. Se o bebê ele já está destinado à adoção, porque já se identificou que a família originária não tem condições de ficar com ele por qualquer motivo, ele não vai ficar em um abrigo. Não existe esse argumento. Ok? A maioria dos pretendentes quer bebê. Então, bebê, muitas vezes, quando essa articulação do Poder Judiciário consegue ser feita antes do nascimento da criança, muitas vezes essa mulher comparece a uma unidade de saúde para ter o filho, a filha, o parto, e aquela criança já vai ser destinada direto para a família substituta, a família adotiva, né? Você não vai nem passar por um abrigo. Agora, se também não existe uma orientação correta e essa mulher deixa para a última hora, para depois do parto, pode ser que essa criança precise passar por um abrigamento durante alguns dias ou semanas, porque o judiciário vai ter que ter um tempo para movimentar os procedimentos corretos, adequados, para que aquela criança seja legalmente destinada à família adotiva. Então, voltando, antecipem-se, né? Não deixem para a última hora. O ideal não é a adoção direta, mas se essa for a opção que se apresenta para você, que você busque o Poder Judiciário antes do nascimento dessa criança. Sim. Tá? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Saulo. Foi super enriquecedor. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida depois dessa aula que o Saulo deu, comenta aqui embaixo que eu vou responder todas as dúvidas que vocês apresentaram. E aquele pedido clássico que é: nos siga nas redes sociais, nas outras redes, não só aqui no YouTube. Ativa o sininho para vocês receberem a notificação de todos os vídeos novos. E curta e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que teriam interesse no tema da adoção. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.